Olá, amigos e amigas do Podcast Sem Fronteira. Eu me chamo Everton Kozeniewski e hoje vamos conversar em mais um episódio aqui do nosso podcast, mais um diálogo a respeito da financiarização. Não, brincadeira, é sobre as mudanças climáticas. E, bom, para conversar um pouquinho a respeito disso, eu tenho o prazer de receber hoje aqui minha colega da Universidade Federal da Fronteira Sul, a Gisele Lima Priman. Acertei, Gisele, o sobrenome certinho? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Everton, pelo convite. Esse convite veio há algum tempo, né? Mas só agora que a gente pôde concretizar assim, essa nossa conversa, né? Pois é, a Gisele está há muito tempo fugindo de mim aqui, eu estou chamando ela, enfim, a vida também tem seus percalços. E aí passei pelo corredor e não teve jeito. Tranquei ela na sala, não me processe, gente. Bom, brincadeiras à parte, é bem importante contar com a Gisele aqui. A Gisele tem um conjunto de trabalhos e um envolvimento grande também com os nossos cursos de geografia e, bom, né, de biologia também aqui do campus. Então, é uma baita oportunidade de a gente conversar um pouco sobre mudanças climáticas, né, Gisele? Então, antes de eu começar a fazer algumas perguntas para ti e nos ajudar na interação aqui com os nossos ouvintes também, eu gostaria de te apresentar, né? A Gisele ela é professora aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também ela fez o mestrado e também fez o doutorado. A Gisele é professora associada 4 e trabalha principalmente com os temas da paleoclimatologia e a palinologia do Quaternário. Algo que tu vai contar para a gente explicar aqui, né, Gisele? Da palinologia. Bom, então esse é o currículo da nossa convidada. E, bom, Gisele, não posso começar a nossa conversa aqui, senão de outra forma, te perguntando algo que talvez seja ingênuo, assim, talvez perto do que tu tem feito, mas eu acho que são algumas definições, algumas percepções importantes assim, para o nosso tema de conversa. O que são mudanças climáticas? Né? Uma pergunta simples e básica, né? E mais do que isso, assim, né? A gente sabe que existe um conjunto de variações do clima ao longo da história do planeta, enfim. O que diferencia essas mudanças climáticas dessas variações do clima que a gente encontra ao longo de vários períodos e momentos? Ui! Começamos não, fácil? Essa não é a resposta. Não é tão difícil, mas não é tão fácil assim de definir o que é mudança climática. Mas toda vez que a gente pensa em mudança climática, a gente está olhando para mudanças assim complexas, né, do ponto de vista assim, natural, mas também a gente está pensando em mudanças que têm uma certa abrangência espacial. Então, é um conjunto de fatores e que são complexos, né? Por exemplo, quando a gente fala de quaternário, que é o período que eu me dedico a estudar, que é o período atual, o período que a gente vive, a gente tem vários parâmetros orbitais que tentam explicar essas mudanças climáticas, ou seja, parâmetros que são fora do planeta e que podem, por exemplo, iniciar ou pôr fim a uma glaciação. Mas também a gente tem fatores dentro do planeta mesmo, por exemplo, né, a configuração dos continentes, dos oceanos, né, isso vai impactar nas variáveis do clima. Então, por isso que eu digo que é um conjunto de variáveis, né, e é muito complexo. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de um padrão que muda, mas de uma abrangência espacial maior, e a gente está falando de um longo prazo. A gente não está falando de décadas, né? Claro, o conceito de clima, né, para nós, na geografia que a gente aprendeu nas nossas aulas de climatologia, é que a gente precisa de uma série histórica para decidir o que é um clima, né? E, portanto, também a gente conseguir perceber essas mudanças, né? Mas essas mudanças climáticas, esse conjunto assim de conhecimentos que a gente tem gerado, ele pega um intervalo mais amplo, né? Então, a gente está falando
em milhares de anos. Não são décadas, né? São milhares de anos. Por exemplo, a gente está vivendo dentro do interglacial, que a gente chama de Holoceno, que leva esse nome só porque a nossa espécie está num pedaço. Mas esse é mais um dos interglaciais que já ocorreram no período quaternário, que se iniciou há 2,58 milhões de anos. Então, a nossa espécie se beneficiou, digamos, desse clima acolhedor do Holoceno, que é mais quente, mais úmido, para poder se expandir e se espalhar pelo planeta, né? Diferente do quadro que a gente tinha 18 mil anos atrás, quando a gente estava atravessando o último máximo glacial. No último máximo glacial, aí é uns dados de literatura, né? Que a temperatura média tenha caído em torno de 10 a 6 graus. Para uma média é algo muito... É muita coisa. 10 a 6 graus, imagina, impacta em tudo, né? Regime de chuvas, por exemplo, expansão e retração de formações vegetais, né? Então, por exemplo, durante o último máximo glacial, o que a gente tinha de maneira generalizada era, aqui na região sul do Brasil, era campos, né? Esses campos que coexistem, né? Por exemplo, na nossa região com a floresta amplófila mista, esses campos eles dominavam a paisagem. Não necessariamente era muito úmido aqui. A gente tem descoberto que era um clima frio, mas relativamente úmido, né? A gente já consegue reconhecer esse padrão. Mas, de fato, era mais frio do que é hoje, em torno de 6 a 10 graus. Isso são dados de bibliografia, né? A gente não tem dados de termômetro para isso, né? Porque a gente está falando de milênios. Então, quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando desses eventos, né? Último máximo glacial, ótimo climático, pleistoceno, mudanças de longo prazo. Isso que a gente tem vivido hoje, aí não é que é outra história, mas alguma coisa está mudando, isso é fato, né? E aí eu acho que a gente já vai assim, já vai ter que pensar, porque assim, os mais antigos eles diziam assim, isso nunca aconteceu aqui, isso nunca aconteceu. E aí tem uma coisa que a gente tem que fazer um recorte, né? Quando eu falo de 18 mil anos, para uma escala de um ser humano, isso é muita coisa, a gente nem consegue mensurar. Então, tudo que a gente tenta entender desse planeta que a gente vive, a gente sempre usa a nossa escala, né? A gente não usa a escala do tempo profundo, por exemplo, que é com que a gente trabalha nas geociências, né? Eu trabalho com a escala do tempo profundo. Mas se tudo der certo, se eu dormir 8 horas, se eu tiver uma alimentação saudável, se eu tiver saúde mental, eu vou viver em torno de 70 e poucos anos, segundo o IBGE. Então, essa é sempre a minha escala temporal. Fora disso, fica muito difícil de eu entender as coisas. Por isso que as pessoas dizem assim, nossa, mas não era assim antes. Não era assim antes no tempo humano. Mas esse planeta já foi mais quente, já foi mais frio. Mas é fato, né? Algo está acontecendo no planeta e isso está sendo medido, né? Isso está sendo rastreado e isso está sendo percebido pela nossa espécie. Então, assim, por um lado, a gente poderia afirmar que as variações naturais do clima, digamos assim, elas estão associadas às escalas temporais bem longas e abrangentes, de milhares de anos, né? Bem longas e abrangentes. E quando a gente está... Mas, ao mesmo tempo, existe algo que está na nossa escala de tempo que é percebida como uma mudança também significativa. Sim. Isso ninguém mais discute. O pessoal que trabalha, assim, por exemplo, eu trabalho com palinologia de quaternário, né? Agora tu nos conta, então, o que é a palinologia do quaternário. Palinologia é o estudo dos grãos de pólen, que faz parte, né, do sistema reprodutor das plantas com flores, e a gente estuda os grãos de pólen e os esporos, né, que também fazem parte do sistema reprodutor de outros tipos de plantas que se reproduzem por esporos. A partir do estudo dessas estruturas, a gente consegue montar
paisagens que já não existem mais, né? Então, a gente estuda sedimentos, né? Um material inconsolidado que contém esses grãos de pólen e esses esporos. A gente consegue reconstruir, não reconstruir no sentido de redesenhar qual era a paisagem antigamente e tentar fazer inferência sobre o clima. Então, por exemplo, o nosso grupo, que junta palinólogos, estratígrafos, né? É um povo da geografia, mas também da biologia, mas também de outras áreas. Para o sul do Brasil, a gente tem conseguido contar histórias a partir da palinologia, aliado com a estratigrafia de quaternário, dos últimos 90 mil anos. Né? E nesses 90 mil anos, que já é bastante coisa, mas nem se compara à magnitude, por exemplo, do período quaternário, a gente consegue ver vários períodos frios, que a gente chama de glaciais, e esses períodos mais quentes, que é como o nosso. Né? Então, dentro do quaternário, esses períodos glaciais e interglaciais, eles acontecem de maneira ritmada. Então, a gente sabe quantificar qual a escala de um glacial, qual a escala de um interglacial. Isso não quer dizer que, por exemplo, em eras ou períodos anteriores, a gente não teve climas mais frios ou climas mais quentes. A gente sempre diz que se o planeta pudesse contar, ele contaria, olha, eu já tive dias muito mais quentes, períodos muito mais quentes do que a gente vê hoje e períodos muito mais frios. Né? Mas dentro do quaternário, qual é a peculiaridade? Né? A gente tem, pela primeira vez no registro geológico, um registro ritmado. É tão ritmado que a teoria que explica, né, a chegada de uma era glacial e a saída de uma era glacial, por esses parâmetros orbitais que eu tinha falado anteriormente, a gente chama de marca-passo de Milankovitch, dado o ritmo assim bem marcado dessas mudanças, né? E compreender essas mudanças nos ajuda a entender o que está por vir, né? E aí é o que todo mundo diz, assim, se a gente está num interglacial, a gente está se encaminhando para um glacial. E por que está tão quente, né? Essa é a pergunta de milhões, né? Por que está tão quente e como é que vai ser? Vai chegar mesmo interglacial? A gente, esse padrão, assim, ele pode não trazer uma próxima era do gelo? E essa resposta a gente responde assim com muita tranquilidade. A era glacial virá, porque, né, a gente está dentro desse padrão. Mas alguns de nós, digamos, que estudam, né, esses registros, o que a gente acredita, né? Que as atividades humanas elas estão fazendo esse interglacial ele se alargar mais, né? E claro, como eu falei anteriormente, né, a gente está trabalhando com escalas de longo prazo quando eu falo de mudanças climáticas, né? Então, por que está todo mundo preocupado, alvoroçado, as COPs, vamos assinar o Protocolo de Paris? Ah, o cara não assinou o Protocolo de Paris. Por que né, tem tanta discussão em volta, né, das mudanças climáticas? Aqui no campus a gente teve a semana passada, a Semana Acadêmica de Biologia, discutindo justamente as mudanças climáticas. Por que está todo mundo discutindo as mudanças climáticas, né? Se eu acabei de dizer que isso é uma constante no nosso planeta, ele já foi mais quente, já foi mais frio. A resposta, eu sei que as pessoas não gostam dessa resposta, mas a resposta é porque a gente está aqui. A gente está preocupada, e aí, como geógrafa, eu tenho que... Essa é a lente que eu escolhi para ver o mundo, né? Minha preocupação primordial é com a minha espécie. E essa é a minha preocupação, né? A mudança climática, essa emergência, o planeta, eu sempre digo, o planeta, não importa se está num glacial, num interglacial, a vida vai encontrar caminhos, né? Mas qual é a nossa preocupação, né, com as mudanças climáticas? Se o clima do planeta muda, a paisagem também vai mudar, né? As temperaturas vão aumentar. E como é que fica a nossa espécie, né?
é com isso que a gente está preocupado no final das contas. Ninguém quer falar, ninguém fala abertamente, mas essa é a nossa preocupação. Mas, como geógrafa, eu me sinto muito livre de dizer assim, minha preocupação primaz é com a minha espécie. Eu não estou falando de um grupo determinado dentro deste táxon que é o Homo sapiens, né? Mas o conforto para todos, assim. Porque a gente diz assim, estamos todos na mesma tempestade das mudanças climáticas. Mentira. Os efeitos são muito diferentes. Mentira. Né? Conforme classe social. Mentira. É só a gente pensar nesse último verão que a gente teve, né? Eu tinha um ar-condicionado. Tá morrendo de calor, assim, perimenopausa, gente, é um ó. Ainda mais com mudança climática. E assim, mas eu podia ir para o meu ar-condicionado, entendeu? Mas todo mundo tem ar-condicionado? Não, né? E assim, gente, eu sou professora universitária, eu dou aula no período noturno, eu não trabalho, eu não sou servente de pedreiro, eu não faço um trabalho braçal. Então, assim, dizer que todos nós estamos sendo afetados pelas mudanças climáticas é verdade, todos nós estamos sendo. Mas dizer que é democrático, não, porque a gente está na mesma tempestade, mas eu sempre digo, alguns de nós estão com uma bateira, para quem é de Florianópolis vai entender, e tem gente que está com iate. Então, falar de mudanças climáticas globais também é falar de questões sociais, assim, de políticas públicas, de planejamento. Não é muito a minha área de pesquisa, mas como geógrafa eu não consigo desvincular uma coisa da outra, né? Uhum. E, Gisele, a gente ouve muita coisa, assim, né? Redes sociais e, bom, a gente vive uma era das fake news, assim, também, de uma forma muito, muito grande, né? Às vezes a gente encontra mensagens, vídeos e tudo mais de pessoas falando, olha, isso é tudo fake news, a galera está inventando, criando pânico exagerado, não é verdade. Outras pessoas levam, a gente já ouviu isso, inclusive em palestras, levam para um lado dizendo, olha, gente, existem ciclos naturais, então é só mais um ciclo, não tem o que a gente fazer, a natureza é assim e a gente está tentando culpabilizar o humano, o econômico, pelas mudanças que estão acontecendo, né? Eu já ouvi também palestras de colegas que afirmam mais categoricamente, olha, a ação humana vem produzindo um efeito significativo que não tem talvez precedentes, assim, tá fora dos registros, assim, algo parecido, né? Não sei se tu poderia nos ajudar um pouco a tatear um pouquinho a respeito disso, né? A gente está de fato assim num cenário que ele não tem precedentes, ele é, digamos assim, que tem um certo ineditismo, assim, com relação às mudanças e também os registros, enfim, tanto atuais como do passado que tu estudas, assim. Esse ineditismo e essa emergência toda, ela tem a ver, novamente, né, com a nossa espécie. Isso é completamente novo para a nossa espécie. Okay. Né? Porque eu estava falando do último máximo glacial. Né? O último máximo foi um período, né? A gente chama de um período, não era um evento, não foi um dia. Né? Mas no último máximo glacial, as temperaturas estavam de 6 a 10 graus. Em média? A menos do que ela é hoje. Mas, olha, isso há 18 mil anos atrás. Então, digamos assim, que a temperatura subiu nos últimos 18 mil anos para a temperatura que ela está hoje em dia. Então, vamos fazer uma conta aí, é que eu não sou boa de conta, porque eu sou de humanas, né? Mas, certamente, não é na velocidade que a gente está vivendo. Eu só vou falar de temperaturas, né? Em termos de temperaturas. O planeta demorou 18 mil anos para esquentar 6 graus, vamos dizer assim. Só que nos últimos 200 anos, aí a gente está falando de Revolução Industrial, o planeta aqueceu, em média, 1,5 grau. 1,5 grau foi o que foi anunciado no ano passado. 1,5 grau por século? Em 200 anos. Em 200 anos, 1,5 grau. Então, 1 grau por 100 anos. Vamos fazer a conta assim? Então, tem uma conta que não fecha, né? Se o planeta levou 18 mil anos para aquecer 6 graus, então, realmente, em 200 graus aquecer... Em 200 anos, aquecer 2 graus, vamos arredondar assim, realmente é um cenário sem precedentes. É um aquecimento muito rápido num período tão curto.
nada consegue se acostumar, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com vegetação, né? Uma das premissas de mudança climática correlacionada com a vegetação é assim: toda vez que o clima do planeta muda, a vegetação muda. Então, a gente diz assim: nos glaciais, os campos expandiram sobre as florestas. E quando o interglacial chega, né, as florestas se expandem. Mas isso a gente está falando em 18 mil anos, né? A outra coisa é eu dizer assim: a temperatura média global subiu 2 graus, 1,5 grau em 200 anos. Nada consegue se adaptar. Nem as plantas, muito menos a nossa espécie. Muito menos a nossa espécie. Então, é inédito, é urgente, tudo isso que a gente está vivendo hoje, e a gente pode colher os frutos, né? Ondas de calor, ondas de frio, emergências climáticas como as que têm acontecido no Rio Grande do Sul. A gente diz assim, não é que nunca choveu tanto no Rio Grande do Sul. Sim, chove. A circulação atmosférica é a mesma, né? O que acontece quando as temperaturas começam a aumentar? O sinal por exemplo, dessas chuvas, elas se intensificam mais. Sempre choveu, né, naqueles meses. Mas agora, com esse aumento das temperaturas, isso tem feito com que o que a gente chamava assim, de esses fenômenos naturais, eles serem mais exacerbados e serem mais constantes. A gente tinha ciclos maiores, né, para essas cheias acontecerem. Cheias sempre aconteciam, mas não todo ano e não com esta intensidade. Então, assim, não é uma coisa só de escala da nossa espécie, né? A nossa percepção ela é borrada porque eu vivo pouco. Não, realmente, assim, nos últimos 200 anos, e eu não estou falando assim, eu estou me baseando em fatos, né? É só a gente ver a emissão de gases de efeito estufa, principalmente de dióxido de carbono, tem um gráfico de correlação, né? À medida que a emissão de dióxido de carbono aumenta, a temperatura também aumenta. Então, eu tenho uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Então, isso tem um significado. Então, assim, sim, o ritmo natural do planeta, tudo bem, mas as nossas atividades, elas estão impactando. O quanto a gente não sabe ainda. A gente não sabe se, por exemplo, a gente vai barrar a nova era glacial. A gente não sabe se a gente vai alongar a próxima era. Mas eu acho que a pergunta mais premente é o que a gente vai fazer, né? Ano passado, a gente chegou numa marca que a gente não poderia ter chegado, que era 1,5 graus. O que a gente faz? E aí, assim, essas COPs, o painel de mudança climática, o pessoal aqui, né, no Brasil, o que está se discutindo? O que a gente faz? A gente mitiga ou a gente se adapta? Ou, assim, é o fim do mundo, não existe mais esperança, então... Vamos viver. Então, assim... Porque é interessante isso, né? Algumas décadas atrás, acho que a gente viveu isso, né? A discussão era outra. A discussão era vamos barrar as mudanças climáticas, né? E eu acho que isso que tu diz agora já aponta para um outro caminho, né? A gente não está falando mais de barrar, a gente está falando em mitigar, em adaptar. Adaptar. Né? Mas eu acho também de mitigar, porque quando a gente diz assim, mitigar, a gente chegou no patamar que a gente não poderia ter chegado. Como se diz aqui no Rio Grande do Sul, não dá para a gente se deitar nas cordas e dizer, infelizmente, né? Então vamos libera geral, entendeu? A gente chegou onde a gente não podia chegar, então vamos liberar geral. Eu acho que a gente tem que continuar com os esforços. Quando eu falo a gente, não é eu individualmente, né? A gente tem sempre que pensar que a mudança climática, essa questão é uma questão coletiva, né? Coletiva, e precisa ter projetos de governo, os governos precisam estar alinhados, não é uma coisa individual, né? É um problema coletivo que requer uma solução coletiva, né? Mas uma solução coletiva que também passe por políticas públicas. E aí a gente está falando... não tem outro jeito, né? A gente está falando de distribuição de renda. Por exemplo, eu não tenho
eu não tenho, com que a gente tem, por exemplo, no Brasil, eu não tenho como financiar, por exemplo, energias limpas. Ou eu não tenho como aderir a tudo que, por exemplo, o Protocolo de Paris prevê. Mas, com a ajuda dos maiores, com certeza, né? Então, o que, na verdade, essas COPs têm discutido, né? E os eventos paralelos a ela, é justamente isso. A mitigação vai ter que andar junto com a adaptação, né? A adaptação é fácil da gente entender, né? Embora seja meio estranho no país que a gente vive. Eu moro numa cidade no oeste catarinense que o povo adora um espelho, entendeu? As obras assim espelhadas. Isso é completamente assim, gente, assim, ó. A gente está falando em soluções verdes e a galera faz um prédio todo espelhado. Então, assim, que vai utilizar muita refrigeração. Então, assim, a gente está indo na contramão do que é se esperado, né? Então, não que o pessoal lá ache assim, não, é que a gente já aqueceu tudo que aqueceu. Não, é que assim, ó, falta essa união de forças assim, no sentido de mitigar, né? Pensar em soluções viáveis que possam tirar a carga, né, desse ambiente que a gente está vivendo. Porque, assim, todo mundo ligou o ar-condicionado, mas ninguém, assim... Era energia indo para o espaço, era mais poluentes indo para o espaço. Então, assim, não dá para pensar uma coisa isolada da outra. Não, agora vamos só se adaptar, né? Houve um tempo, ano passado, inclusive, que eu falava muito, gente, agora não dá mais, agora vamos se adaptar, né? Mas penso eu agora que a gente tem que... Essas duas mãos, assim, elas têm que andar juntas, né? A mitigação e a adaptação. Porque é fato, a gente vai ter que adaptar inclusive, culturas, né? Adaptar culturas também, mas assim, né? Tem uma coisa mais básica no país que a gente vive, né? Porque tudo parece assim, nossa, a Gisele é que o ganha-pão dela ela trabalha com palino, então ela fala com mudança climática, então ela tá... assim, mas isso não... Qual é o impacto que isso tem na nossa vida, né? A gente tem um problema, claro, não é só no nosso país, mas no papel que a gente ocupa nesse modo de produção, né? A gente não tem essa educação de base, de entender que, por exemplo, o clima ele pode afetar culturas agrícolas. Tu sabe que alguns colegas que trabalhavam na antiga FEE aqui do Rio Grande do Sul tinham uma atuação estatal via FEE, como se fosse o IBGE do Rio Grande do Sul, que tinha um projeto de pesquisa exatamente nessa direção. Assim. Quais eram os impactos econômicos das mudanças? Total, assim. É só a gente ver. Se chove, a gente não tem hortaliça, né? Se está muito seco... Então, assim, ó, se ali no prato de casa causa esse impacto, e a gente está falando de períodos de estiagem ou períodos de muita umidade, imagina uma grande mudança climática, que a gente diz que um dos caráteres dela é justamente isso. Uma da característica, né, essa escala espacial. Então, a gente está falando de grandes áreas que estão sendo afetadas, né? Então, por exemplo... E a gente não vincula aqui no Brasil... por exemplo, o preço do café à mudança climática. Gente, é uma das culturas mais sensíveis, né? E a gente nunca parou para pensar que, né, toda a crise que a gente teve aí do café pode ter sido gerado, né? Pode não, né? Foi, né? Então, a gente pensar, quando eu falo em adaptações, pensar em adaptações de algumas culturas, porque a gente vai ter que pensar nisso, né? Mas, novamente, né, tanto a adaptação como e todas essas discussões em torno das mudanças climáticas, elas fazem sentido porque elas estão afetando a nossa espécie. Uhum. Porque acho que pode linkar isso com tantas outras mudanças. Né? O número de espécies em extinção e extintas, né? Nível do mar, sei lá, a gente pode começar a relacionar várias outras questões, né? Eu queria te perguntar algumas questões exatamente relacionadas a, digamos assim, essa percepção das mudanças climáticas, mas antes eu queria te perguntar uma outra questão, assim, voltar talvez um pouco aqui.
Acho que tu falou um pouquinho da palinologia e como, a partir disso, tu consegue estabelecer estudos que fazem pensar sobre um paleoclima, inclusive reconstruir ambientes, assim, né? Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui devem pensar, pô, eu gostaria de pesquisar isso lá, quero fazer o curso de geografia, pesquisar isso, quero fazer meu TCC, um projeto de mestrado, né? Não sei. E eu gostaria de perguntar isso, assim, Gisele, como que a gente pode... Quais são os caminhos que a gente poderia ter para fazer pesquisas associadas a essa perspectiva paleoambiental, de reconstituição paleoambiental e para pensar essas questões paleoambientais, né? A palinologia é um caminho possível. Existem outros possível. Também. Estratigrafia do Quaternário, mas eu diria assim, venha para o UFFS, faça sua graduação conosco, sua pós-graduação. Né? E não é digital, é 100% presencial, né? Mas essas pesquisas são feitas nesse país por universidades, né? Eu fiz o convite para virem para o UFFS, mas nós somos um dos centros, assim, que estudam paleontologia de quaternário nesse país, nesse momento, né? A gente tinha aqui um importante centro, né, que era a UBRA, Campus Canoas, mas aí depois de toda a tragédia, né, que se assolou, né, nesse campus da UBRA, né, o laboratório de palinologia ele foi fechado. Então, na região sul do Brasil, assim, quem tem se dedicado à palinologia de quaternário justamente a UFFS, em colaboração, né, com os colegas da Unioeste de Francisco Beltrão e com os colegas da UNO-Chapecó, que é a Universidade da região de Chapecó, né, em nível de graduação, pós-graduação. Então, meu convite é esse aí, venha para o UFFS. Claro, a gente conta com financiamento, né, de agências governamentais, tipo CAPES, CNPq, mas também outras empresas que investem, né, em ciência, né? É uma pesquisa relativamente cara, porque para fazer reconstruir, digamos, redesenhar essas paisagens, eu preciso datar esses sedimentos, né? E esse é um dos principais, assim, para a gente, assim, né? Porque a gente precisa de dinheiro para fazer essas datações que a gente não consegue fazer no Brasil com certa rapidez, né? E aí a gente está falando de mandar essas amostras para outros países e a gente paga em dólares. Sei lá, cada datação a gente está pagando $300. Então, para tornar assim os trabalhos viáveis e robustos, a gente precisa de pelo menos ter de 3 a 5 datações em um sítio que a gente estuda. Então, se torna uma pesquisa cara, né? Por isso que a gente precisa de tantos parceiros assim para tocar essas pesquisas. Mas, mesmo sendo uma universidade adolescente, porque nós temos 15 anos, né? E tendo poucos recursos, a gente tem conseguido, assim, em parceria, fazer um desenho de como o clima mudou aqui na nossa região, que a gente fala, né, região de abrangência da fronteira sul, nossa, dos últimos 50 mil anos, com toda certeza, assim, os últimos mestrados que foram defendidos, né, na nossa região estão mostrando esse quadro dos últimos 50 mil anos, né? E é um quadro bem bonito e bem interessante para compor, inclusive, os modelos de mudanças climáticas ao longo do quaternário no sul do Brasil, né? Então, algumas coisas a gente está vendo, né, se relacionar, por exemplo, com áreas mais a leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas em outros a gente está vendo que a gente funcionou meio diferente. Assim, o nosso clima funcionou um pouco diferente do que essas áreas que já estavam sendo estudadas desde a década de 90. Né? Então, venha para o UFFS. Beleza. Propaganda feita. Propaganda feita, merchan. Merchan feito. Gisele, eu queria voltar um pouquinho sobre aquele ponto que te chamou a atenção, para o fato de que nós, no sentido de coletividade, de humanidade, temos que tomar atitudes, ações, né? Mas tu falou um pouquinho da tua cidade e dos prédios, né? O quanto que as pessoas estão desconectadas com relação a isso, né? Não sei se isso remete a uma ideia de percepção ambiental ou a ideia de uma percepção das mudanças, né? A gente está longe ainda de uma plena consciência coletiva, talvez, a respeito disso, assim, das mudanças.
Eu tenho que ter esperança porque eu sou professora. Hoje de manhã, mais cedo, eu falei... Alguém disse assim, professora, a senhora tem esperança? Tem. A senhora está no céu com todos os anjos. Sim, eu tenho muita esperança por 2 motivos. Porque eu sou professora e porque eu sou mulher, né? Sendo mulher, eu tenho um monte de filhos. Já tenho netos. Então, por eles, essa minha esperança, inclusive, ela não pode ser... assim, aquela coisa assim, eu tenho esperança, ursinhos carinhosos, essas coisas assim. Não, tem que ser uma esperança verdadeira, assim, e que eu levo para o trabalho, assim, né? E a gente tem falado muito de percepção ambiental. Quando eu comecei a dar aula aqui na UFFS, há 15 anos atrás, eu fiz um teste com os meus alunos da geologia, que era aplicar em Portugal. Você esteve em Portugal, né, Everton? Tinha ou tem como é que é? Tipo, um questionário sobre a alfabetização científica dos portugueses. Então, tinham perguntas assim, por exemplo, os humanos conviveram com os dinossauros, sim ou não, né? Para testar a cultura científica dos portugueses, né? E eu peguei esse inquérito, assim que se chamava, inquérito da cultura científica. E eu apliquei nos meus estudantes, assim, a geologia geral é uma disciplina de primeira fase. Assim, a gente se divertiu, porque era cada resposta, assim, por exemplo, e se tem alguma coisa contaminada com elemento radioativo, se eu ferver, ele fica menos radioativo. Nossa, vinha cada pergunta, assim. Então, é engraçado, mas, ao mesmo tempo, é muito triste, assim, porque as pessoas não têm... Quando eu falo assim, a gente não tem cultura científica, é uma coisa de base, assim, a gente não tem... E se a gente não tem essa cultura científica de ter tido, né, na escola essa alfabetização científica, a nossa percepção de mundo vai ficar muito limitada ou à nossa vivência ou aos que, né, vamos lá aos grupos de WhatsApp aí, né? Minha tia do WhatsApp acha. Então, se eu não tenho essa alfabetização científica, a minha percepção de mundo e, portanto, do ambiente vai ficar limitada, né? Mas isso também, assim, a gente diz assim, nossa, que pena, né, que o nosso país... Né? Nossa, que pena que as pessoas não pensaram melhor nas escolas. Gente, isso é projeto, né? Isso é projeto. Esse modelo de educação que não alfabetiza as crianças em ciência, em arte, é um projeto. E é um projeto de uma educação que não emancipa as pessoas, né? Que não... é só a gente ver assim, a gente não pode nem fazer as críticas que a gente quer fazer, por exemplo, a BNCC, habilidades, competências, parece que as habilidades, parece que eu sou Batman, assim, né? Eu não deveria estar preocupada na escola em estar ensinando habilidades para as crianças, né? Eu deveria estar preocupada em ensinar ciência, ensinar arte. É isso que vai emancipar, né? Eu conhecer um mundo, eu entender um mundo para eu conseguir transformar. Então, se eu não sei nem a base, a minha percepção vai ficar limitada. Então, a gente já fez essa pesquisa na UNO-Chapecó com um dos nossos alunos, e o que a gente viu foi isso, né? Precisava da pesquisa? Precisava, para dizer... à medida que eu aumento o grau de escolaridade, a minha percepção sobre as mudanças climáticas, os impactos dela vão aumentar. Era uma coisa que a gente achava óbvia, né? Mas é necessário que a gente gere dados para a gente ver assim, o papel da ciência, né? Na transformação do mundo, o papel da educação... E como um projeto de educação nesse país não está nos ajudando, né? É só a gente ver todas as tragédias climáticas que a gente já passou. Assim, não foi imperícia dos governos. Não, gente, tudo isso que a gente vê, infelizmente, por mais duro que possa parecer, isso é projeto, né? E como é que a gente faz para mudar um projeto? A gente tem que mudar o mundo. E o mundo... a gente tem que mudar as pessoas, né?
e não existe outra forma se não for através da educação, né? Mas acho que outro modelo de educação, né? Não esse modelo aí de educação para o mercado, sabe? Educação para eu fazer alguma coisa, né? Educação que realmente me faça pensar, por exemplo, né? Qual é o impacto das mudanças climáticas globais sobre coisas mais complexas, né? Não, e te ouvindo aqui, a partir dessa pergunta da percepção, e eu fiquei pensando, pô, eu sou alguém que tem uma trajetória de trabalho, de pesquisas com geografia agrária. Isso. Né? E aí tu me associa a ideia da cultura do café aqui, eu fiquei pensando, tu estava falando, estava pensando nisso. Eu falei, olha só, né? Talvez tenha uma percepção da minha parte de não relacionar isso, ou a mudança do preço, né? Das quantidades e tantas outras coisas, com mudanças climáticas, né? E é essa a ideia da percepção, né? E eu acho que tu chega num ponto que é o ponto da escola e da própria universidade também, né? Da universidade, do conhecimento, né? Uhum. E aí eu acho que os desafios são grandes, né, Gisele? Não sei se a educação ambiental é um caminho para isso, ou a gente está falando de ciência, efetivamente, em todas as suas dimensões, né? Eu acho assim, eu sempre penso assim, né, que a gente já passou da hora de sentar. A gente é do curso de geografia, vamos já só ficar aqui na nossa casa, né? Você acabou de falar de geografia agrária e eu dou aula, sei lá, de biogeografia. Mas a gente nunca sentou, né? Porque eu tô na minha caixinha, tô na tua caixinha, e aí a gente faz as nossas pesquisas e a gente fica feliz e é a vida que segue, né? Se nem dentro da geografia a gente consegue sentar e conversar e ver esses pontos de similaridade que a gente tem para tentar, assim, gente, o que eu posso contribuir, né? Porque é uma coisa assim que me incomoda, assim, porque a gente, primeiro que tem esse negócio, geografia física e geografia humana. Ai, tá, gente, sim, tem, claro. Claro, os nossos procedimentos metodológicos são diferentes, mas a gente quer entender a mesma coisa, né? E a gente quer resolver os mesmos problemas, né? Mas a gente vai usar instrumentos diferentes. Mas se a gente não sentar, né? Eu digo assim, se desarmar, entre aspas, ninguém está armado aqui. Mas sentar e achar pontos de congruência, porque a gente não vai conseguir chegar muito. Porque assim, né? Essa coisa que eu falo, nossa, mas né, trabalho com geografia agrária, mas é que a gente. Sabe aquela coisa da ciência cartesiana? Tudo em caixinhas. Só que, gente, era para um dia a gente tentar olhar o todo, mas a gente se perde na caixinha e porque a gente fica feliz ali, entendeu? Ai, que felicidade os grãos de pólen, né? E eu estou falando, eu tenho 49 anos agora, mas quando eu comecei nessa vida de pesquisa, Everton, eu te confesso, eu li os grãos de pólen, ficava lá no laboratório de geodinâmica superficial, e já ficava feliz. Essa preocupação, assim, digamos assim, essa minha humanização, humanização mesmo, né, de fazer ciência. Por que eu faço ciência, né? Sim, é porque eu gosto muito do que eu pesquiso, mas assim, humanizar, né? Isso é uma coisa muito que veio com a minha maturidade, assim, né? Mas a maturidade de olhar assim, aquela coisa de olhar para a vida, olhar para os filhos, né? Eu não tive filhos meus, né? Meus filhos são os filhos da minha irmã, então de vê-los crescer, né? E a gente vai se humanizando nesse movimento, né? Porque, cara, quando eu estava lá no laboratório com meus 20 e poucos anos, eu só queria ler aqueles grãos de pólen e ficar feliz. Então, eu acho que falta também essa coisa da humanização assim da ciência, assim. Não estou dizendo que a gente é desumano, mas não sei se eu me fiz entender assim, né? Eu não me preocupava antes e eu me gabava. Agora eu vou fazer uma confissão aqui, agora um palavreado bem judaico-cristã, né? Mas eu me gabava de dizer assim: o período que eu estudo, que é o quaternário, independente se tem seres humanos ou não, isso é indiferente. E aí, olha, eu digo hoje em dia, não, eu só estudo quaternário, né? Eu só sou cientista porque
a minha preocupação, novamente, é com a minha espécie. E eu sempre digo para os meus alunos, né, que todas as vidas, todas as vidas, de todos os seres desse planeta, mas também as nossas importam. Todas as vidas. Então, sim, o cara mais escroto importa, a gente não quer a morte de ninguém, a gente não deveria, pelo menos, né? A gente pode deixar isso para as outras pessoas que não entendem bem o que é a vida, mas essa humanização, né? O que eu estou fazendo aqui com o conhecimento que eu estou gerando, né? Então, a tal da famigerada extensão, semana passada eu estava pensando nisso, né? Porque a gente fica, vamos lá, carga horária da extensão, porque curricularização. Onde vão entrar essas horas? Né? Gente, é isso aí, ó. É a gente ir lá na escola e devolver um pouco disso, sabe? Mas devolver isso, assim, ó, fazer a ciência chegar onde ela tem que chegar, que é na escola, sabe? E emancipar o nosso país, porque a educação também aqui é muito desigual, né? Se o meu filho vai na escola marista, ele vai ter uma educação. Se eu estou na escola aqui do bairro, ele vai ter uma outra educação. Então, sim, educação é um projeto e, cara, assim, ó, falar de mudança climática não é só falar de grão de pólen, de paisagens pretéritas, é falar de distribuição de renda, é falar de educação que realmente abranja a todos, mas é falar de políticas públicas, é mexer no bolso das grandes fortunas. Sim, esse pessoal tem que colaborar, né? Tem que financiar essas políticas públicas. E, assim, enquanto não rolar aí uma solidariedade aí, porque é nisso que a gente tem que pensar, né? Isso é um problema coletivo. A gente entrou por solução coletiva. A gente entrou por um lado falando de uma consciência crítica das mudanças climáticas, mas eu acho que tu toca num ponto bem importante, né? Que é uma consciência com relação ao papel da própria universidade, né? E talvez nós como professores também, eu acho que é um compromisso institucional acima de tudo, né? E é isso, né, Gisele? Eu também me vejo um pouco como tu também te vê, né? Talvez pensando coisas que antes não pensaria, ou com preocupações que são para além do universo do laboratório, do trabalho, da pesquisa que posta, né? E realmente, assim, né? A gente tem um projeto nacional que não valoriza tanto uma perspectiva acadêmica, científica, né? Mas talvez seja nosso papel, assim, fazer um movimento nesse sentido, né? Talvez o podcast seja um pouco disso, assim, também, em alguma medida, né? Sim. Sem ter um efeito local tão claro, ele é mais disperso. A gente nunca sabe aonde chega, com quem atinge, né? Não, inclusive, formas... se puderem dizer, né? Nos contarem da onde estão ouvindo o podcast, ajuda bastante para a gente pensar um pouco. E outras formas disso, né? de aprender, né? A gente não aprende só na sala de aula, né? Tem quando a gente fala em mudança climática, né, a gente tem uns ícones aqui no Brasil, né? Mas um deles é o Nobre do INPE, né? Que é um pesquisador muito renomado, assim. E toda vez que o Nobre ele fala com as pessoas, né? Ele dá suas palestras, suas rodas de conversa, ele tem trazido, né, essa questão da humanização, assim, né? Qual é o impacto da mudança climática sobre não sei quem? E aí, numa reunião, inclusive, né, dos pesquisadores que trabalham com mudança climática no Brasil, acho que do mês de janeiro, ele mostrou uma figura de uma pessoa que estava num ponto de ônibus, quem nunca viu essa cena, uma pessoa que está assim, se escondendo do sol, na sombra assim, do poste, assim. Então, é a gente olhar para essas pessoas, entendeu? Que estão sendo assim, ó, atingidas pelas mudanças climáticas, né? Porque a gente falou em ondas de calor, mas assim, foi mês de janeiro e fevereiro praticamente assim, de sol escaldante, assim, que a gente tinha que aconselhar as pessoas, olha, né, não saia, porque tinha gente desmaiando. A gente não fala abertamente disso, né? Mas as temperaturas que estavam aqui na região sul, as aulas foram suspensas no Rio Grande do Sul, né? Não, e quantos trabalhadores mas, trabalham assim, diretamente com o sol, na construção civil? Então, assim, é fato. A mudança, alguma coisa está acontecendo nesse planeta. A gente tem que continuar aí nos esforços de mitigação, mas também agora de adaptação. E vem outra COP aí,
né? E os eventos paralelos, que eu acho mais importantes que a gente acompanhe, mas também fazer a pressão, né? E ter esperança, não uma esperança assim vazia, assim, esperança assim, eu como professora venho aqui, dou aula, levo os meus alunos eu dou aula de paleontologia esse semestre aqui, né, no campus, né? Olha para o passado, olha a nossa herança, né? O que a gente pode fazer para mudar. E, gente, um professor que não tem esperança, ele não deveria, né? Ele deveria ir para outro ofício, na minha opinião, né? Pessimista no diagnóstico e otimista com o futuro. Não. Nada está perdido. Beleza, Gisele. Está difícil, mas não está perdido. A gente está, inclusive, chegando já aqui na reta final da nossa conversa, assim, aqui, né? E tu já falou um pouquinho das tuas pesquisas, da palinologia, né? Eu queria que tu pudesse contar um pouquinho mais para todos nós. Eu acho que não é um tema comum nos estudos ou no dia a dia, né, dos colegas da geografia. Não são tantos que pesquisam como pesquisam outras áreas, talvez, assim, né? Sei lá, censuramento remoto, assim, né? Uhum. Enfim, outras áreas. Então, se tu pudesse contar um pouco mais para a gente, assim, dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo hoje junto com essas outras redes de universidades. E no final eu queria te perguntar se tu poderia dar alguns conselhos para os nossos ouvintes, né? Muitos deles aqui são pessoas que estão construindo sua caminhada junto à universidade, muitos estão começando a pensar uma vida como pesquisador, no sentido de se colocar nesse lugar de alguém que vai construir uma pesquisa. Muitos já são pesquisadores que têm uma trajetória, enfim, né? Acho que é sempre bom também te ouvir no sentido de pedir alguns conselhos para onde começar, né? A trilhar para esses temas que a gente vem conversando aqui. Então, a gente tem um grupo assim bastante grande, assim, basicamente com essas duas instituições, né? E com a UFES, que também esqueci de mencionar, né, mais recentemente. Assim, a UFES, que foi minha casa de formação, eu aprendi assim, a fazer ciência lá, né? E claro, a gente vem muito da nossa herança, né? A gente desenvolve os nossos trabalhos a partir de como a gente aprendeu, né? E no nosso grupo tem o pessoal que trabalha em duas frentes, né? Em palinologia de quaternário e estratigrafia de quaternário, né? Que é basicamente assim as duas grandes vertentes. Mas assim, a gente tem desde o pessoal da graduação até um pessoal que está fazendo pós-doutorado. Então, assim, e a gente trabalha num regime meio que assim, porque num laboratório, para quem trabalha no laboratório sabe, né? Não vem aqui dizer que tu não vai lavar a vidraria, sim, porque tem uma vidraria para ser lavada, mas sim, a gente sabe fazer as análises. Então, todo mundo sabe fazer tudo e todos os processamentos, né, de laboratório, mas as pessoas vão se dedicar por estudar o que lhe toca, né, pesquisar. Mas a gente tem feito desde os trabalhos mais basais, assim, que é coleções de referência, né? A gente tem parceria com a professora Caroline Hennig, do Campus Realeza, que ela é botânica, né? Então, a gente tem uma parceria com ela para ela formar aí essa nossa paleoteca de referência. Os paleoambientes, né? O pessoal que trabalha com sedimentos para redesenhar esses paleoambientes. Mas a gente tem também um outro pessoal que está trabalhando em outras frentes, né? com a palino. Por exemplo, a gente tem um aluno aqui dessa casa, o Thomas, que ele está trabalhando com a chuva polínica. Então, ele quer analisar se tem alguma diferença entre a chuva polínica de áreas mais rurais e de áreas mais urbanas, né? Então, ele montou armadilhas polínicas, a gente chama assim, né? Entre aspas, para captar o grão de pólen para desenhar esse espectro do ar, né? Do ar atual de Erechim, né? Mas a gente tem se encaminhado assim, né? Nessas pesquisas, né? E meu conselho, né? Meu conselho para o povo que está começando, gente, primeiro que assim, né? Continue na universidade pública. Eu sempre digo, né? A geografia, a universidade pública, o fomento à pesquisa, um governo que apostava na ciência me levou para muito longe, né?
Eu fiz toda a minha formação numa universidade muito boa, com bons professores, mas essa geografia, a política de bolsas, a política de permanência da UFSC, né, atrelada, né, àquele governo em questão, me levou, inclusive, a fazer um estágio doutoral na Alemanha. E, gente, assim, tipo, eu passei boa parte da minha vida em Florianópolis, para quem conhece Florianópolis, na parte continental, num morro chamado Vila Aparecida. Sim, eu morava numa favela, numa ocupação. E é graças ao ensino público, né, educação pública e ao financiamento estatal que eu consegui o meu diploma de doutora. Então, assim, não acreditem na narrativa que eu escuto desde que eu era mais jovem, mas que está ficando cada vez mais forte agora, né? A universidade não serve para nada. Algumas profissões que vão cair. Galera, isso é narrativa. Alguém tem interesse nisso. E creiam. Essas pessoas, assim, estão tentando, assim, enganar as pessoas. Não existe outro caminho de emancipação individual, coletiva e de nação se não for através da ciência e da educação. Não existe. Então, assim, persistam, procurem, assim, o que toca vocês, o que toca no sentido assim, né, o que vocês acham, né, que vocês gostam, e vai, é isso que vai fazer vocês pessoas, não digo felizes, porque não acredito em felicidade, porque eu acho que a gente é feito de opostos, né, mas que a gente tenha uma vida plena, né. Quando eu fazia graduação e depois mestrado e doutorado, era o que eu mais ouvia. Nossa, que perda de tempo. Por que não fez uma engenharia, uma administração? E eu digo, gente, olha só, a geografia me levou para muito longe. Sim, a geografia sustentou meus 3 filhos e minha mãe. E agora, né, ajuda a sustentar a minha velhice. Então, sim, a geografia é meu ganha-pão, é como eu escolhi ver o mundo e ela me levou para muito longe. Então, assim, não acreditem nessa narrativa de que não tem campo, estudar não é para todo mundo. Estudar é para todo mundo, sim, gente. Basta querer. E procurem, né, o que toca vocês a viver. Claro, se for geografia e se for os grãos de pólen, me procurem aí, né? Muito bom. É bem bonito. Ô, Gisele, e pensando em referências, assim, em livros, talvez, sei lá, documentários, filmes, literatura, o que tu poderia nos dar de indicações, de sugestões? Para quem está querendo pensar as mudanças climáticas. Um dia depois de amanhã? Olha, eu sempre cito esse filme, é horroroso, né? É horroroso porque tem vários problemas ali. Mas ele tem problemas de escala, né? Porque ele retrata, né, para quem alerta de spoiler, né? Mas, tipo, a glaciação chegou e, claro, para variar... Outro, né? Os norte-americanos salvam o mundo e ocorre uma migração, né, em direção ao sul. Tirando alguns problemas, assim, tipo o hemisfério sul recebendo, né, os americanos de braços abertos, né, que eu acho que não vai acontecer, porque, inclusive, né, isso já está sendo discutido, né, essa geopolítica, como é que vai ser, né? Porque a gente nem falou disso também, né? Mas é uma outra questão. Na próxima era glacial, a gente vai estar no pedaço, com certeza. Porque, gente, a gente se adaptou a muitas coisas. Então, eu acho que a gente vai conseguir se adaptar. E a pergunta é, vamos receber de braços abertos os nossos algozes, né? Como é que vai ser esse negócio da geopolítica, né? Dia depois de amanhã é legal para a gente pensar assim, em como não será, né? Em termos de escala e em termos de geopolítica também, né? Mas o que a gente podia recomendar que eu sou tão eclética na literatura, na música, Mas assim, né? Essa questão das mudanças climáticas
a gente não tem um livro, né? A gente tem muito artigo para ler, né? Mas eu gosto dos clássicos, porque eu sou vintage, né? Então, eu gosto dos clássicos. Por exemplo, ler As Mulheres, né? Maria Léia Salgado Laboriou, que já falava isso, uma grande dama da palinologia, para quem quer começar os seus estudos, né? Nessa área. Ela não era geógrafa, né? Mas ninguém é perfeita. Mas ela foi uma das grandes damas da palino, né? Nesse país. A gente não tem livros assim. O único livro-texto que a gente tem em português é Elementos disso. Eu não lembro exatamente qual é o nome do livro, mas é da professora Maria Léia Salgado Laboriou, que era da Universidade de Brasília. E, cara, filmes, assista aí Um Dia Depois de Amanhã, que é engraçado, porque eu sempre assisto para assistir a parte final, né? Vamos te receber de braços abertos, com certeza, só que não. Em breve, uma amostra de filmes hollywoodianos. Em breve. Mas tem pessoas que eu gosto de ouvir. Como eu moro em Concórdia e trabalho em Chapecó e Erechim, eu escuto muito podcast. Né? Então, escute aí o Sem Fronteiras, mas também tem uma persona que é do Guilherme, que se chama Rita Von Hunt. Ai, gente, maravilhosa, para a gente pensar vários problemas, assim. É uma das minhas inspirações, assim, da vida, assim, né? Porque ela nos ajuda a pensar do lugar onde a gente está, né, nesse modo de produção, mas também nos ajuda a ter esperança. Então, não fica naquela coisa do discurso, assim, sabe, das aulas de geografia econômica, porque eu tinha vontade de dar uns gritos, assim, porque nada saía muito da teoria, não, e ela traz muito para a prática, assim, né? Como que eu posso viver, né? E sem contar que é uma dama, né, pessoal? Rita é uma dama. Então, assim, com quem eu tenho partilhado alguns momentos nos últimos 3 anos, assim, que eu conheci através de um aluno. Isso eu acho mágico no magistério. A gente aprende muito com os nossos alunos, né? E todos os dias eu aprendo alguma coisa. E meu aluno, Márcio, que agora é do Campus Erechim, se não me engano, que me apresentou Rita, e Rita me acompanha já há uns 3 anos. E ela nos ajuda muito a entender, né, esse mundo e qual é o nosso papel, né? O que a gente faz aqui, né? Nesse planeta, nesse mundo. E ter esperança, né? E ter beleza também. E boniteza, como diria Paulo Freire, né? Gente, Paulo Freire, né, galera? Vamos lá, porque a gente é professor também, né? E vamos ser freiriano e... gente... E ler, por favor, vamos ler Paulo Freire, pessoal, para fazer frente aí a essas habilidades, competências, não sei o que, né? Isso aí, então, Gisele, só posso te agradecer por aceitar o nosso convite, por todo esse nosso bate-papo aqui. Acho que vão surgir muitas questões, perguntas aí, enfim. Mas eu tenho certeza que tu vai acolher também quem quiser mandar alguma mensagem para ti, redes sociais, que pode ser do podcast, por onde for, né? Qualquer questão, gente, entra em contato aqui com a Gisele. Isso aí, tô aqui para responder. Então, venha para o FFS. Então tá beleza, Gisele. Obrigado mais uma vez então, pelo convite. E, bom, gente, a gente fica por aqui nesse episódio do podcast. Acho que sempre lembrando que o podcast é um projeto de extensão e não tem fins lucrativos, né? É uma proposta de divulgação científica, é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho, talvez a partir daqui da universidade, mas também trazendo não só temas novos, digamos assim, mas também trazendo aquilo que são as nossas inquietações, aquilo que são leituras de mundo, né? Enfim, avaliações de coisas que estão acontecendo, transformações na nossa vida, na nossa sociedade. Então, o podcast é um projeto de extensão que tem essa intenção e, bom, gente, não tem fins lucrativos, ajude e nos apoie nesse projeto, divulgando, compartilhando e também mandando sua crítica, sua sugestão aqui pra gente. Ficamos aqui e, bom, até o nosso próximo episódio aqui no podcast. Um abraço.